programa que vamos fazer hoje, eu confesso, estava com vontade de fazê-lo já desde o comecinho do ano. Cheguei até a marcar com uma profissional da área, mas lamentavelmente no dia ela teve um problema sério, eu reconheço que foi problema, e ela não pôde vir. O que é? A gente passa o fim do ano, come mais do que deve. Isso é sagrado. Até porque tem aquelas gostosuras que a gente só come em época de fim de ano. Geralmente chega janeiro, você dá um tempo também que entra de férias, né? Alguns recesso, a meninada, por exemplo, recesso escolar. E aí devora e devora e devora mais comida e principalmente aquelas que a gente chama de muito gostosas, né? E são elas quase sempre as engordativas. Não sei nem se esse termo existe, mas estou usando aqui. Então, o programa que nós vamos fazer hoje é visualizando, principalmente, que eu acho que o mal maior é a obesidade, mas não deixando de falar também, né, daquelas que querem ganhar um quilinho a mais ou daqueles que querem ganhar um quilinho a mais. Nós estamos recebendo aqui hoje o nutricionista Júlio Aquino. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer todo meu. Vamos nós? Vamos lá. Depois de eu falar tudo isso, quer dizer, é verdade verdadeira que a gente ganha uns quilinhos a mais nesse período mesmo? O período, ele favorece, né? Então todo mundo esquece um pouco da atividade física, todo mundo esquece um pouco que está numa mudança. Também esqueci. Exatamente. A atividade física, a gente é dá um tempo, né? Inclusive a atividade física, ela é a grande promotora da dieta. Então, todas as pessoas, né, que fazem atividade física, elas se preocupam mais com a alimentação. Então, quando você para de fazer atividade física, você se preocupa menos com a alimentação. Tem um estudo comprovando isso, né? Tem a ver mesmo? Tem a ver. Então, se você quiser começar a melhorar o seu esquema alimentar, você tem que começar a fazer algum tipo de atividade física, né? A atividade física, uma caminhada é uma atividade física. Se você tem uma periodicidade, né, e uma intensidade constante, ou seja, desceu da sua casa, ali do seu prédio, está em casa, na rua, caminha um pouquinho, sempre com orientação profissional. Eu acho que vale a pena pegar um profissional para orientar, porque pode ter um problema de joelho, pode ter um problema na articulação do pé, então ele vai conseguir detectar isso, ver se realmente qual é a prática desportiva que você mais pode estar fazendo. Uma coisinha simples resolve o teu problema, né? Exatamente. Eu fazendo caminhada assim que comecei há muitos anos atrás, né, me senti uma dor danada na perna aqui e tal, aí por sorte pegamos um médico que foi no programa que nós tínhamos em outra emissora, e ele falou, não, isso aí você vai resolver com um problema simples, vai comprar um tênis com amortecedor. Pronto. Isso aí, exatamente. Me passou, quase me aleijou o bolso, né? Mas deixou de aleijar a perna, né? Melhor. Mas comprou um tênis que presta, e não vai comprar um meia boca, né? Exatamente. Então, assim, você fazer atividade física vai modular seu comportamento alimentar. Então, é interessante isso, lembrar que a pessoa tem que fazer uma atividade física, né? Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Sempre. Sempre. Agora, vamos nós. Nós temos visto aí modismos e mais modismos, dietas mirabolantes, né? Uhum. E cada vez surge um maior número. Você chega hoje, não precisa nem ir na banca de revista, você chega no supermercado, né? Já descobriram que perto do caixa eles colocam lá uma quantidade agora umas revistas menorzinhas, e ali a dieta da artista tal, a dieta do jogador tal, a dieta do fulano de tal, da fulana de tal, e aí? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, a dieta ela é individual, né? É como se cada caso é um caso. Cada caso é um caso, porque existem peculiaridades e particularidades. Exemplo, uma pessoa tem tendência a ter diabetes, uma outra pessoa vai ter tendência a ter hipertensão. Então, ela faz uma dieta, por exemplo, que só come carne, por exemplo. Está na moda agora, né? Então, geralmente a carne, e o brasileiro coloca sal na carne, então é uma dieta hipersódica, né? Com muito sódio. Então, a pessoa já tem ali uma tendência a ter uma hipertensão, mas não teve ainda um sintoma. E taca carne, taca sal, daqui a pouco a pessoa começa a desenvolver um processo, né, de doença, essa doença chamada hipertensão arterial. E aí sim foi derivada de onde essa hipertensão? Por excesso de sódio, por exemplo. Entendeu? Então cada pessoa ela tem que comer de acordo com o seu biotipo, né? Então, quando a pessoa chega ao profissional, você vai fazer uma análise de comportamento, sobretudo... Exatamente. O nutricionista ele tem a obrigação
de fazer uma anamnese. Essas perguntas que a gente faz em consulta chama anamnese. Certo. Então, ele tem que fazer uma anamnese bem detalhada, uma história familiar bem detalhada, para conseguir ver o máximo possível de características pessoais e, assim, modular bem essa dieta, né? Isso é o mais importante. Agora, tem um básico de onde a gente possa partir que sirva para todo mundo? Tem. O básico é comer na hora certa. Aquele negócio de comer de 3 em 3 horas? De 3 em 3 horas, sim. É como eu te falei. Eu vou ser honesto contigo, eu só consegui controlar basicamente a minha obesidade a partir do momento em que reaprendi a comer. Aliás, nem reaprendi, porque eu nunca comi bem e nunca comi na hora certa. Então, eu aprendi a exercitar. E você falou uma palavra importante agora, aprender. Porque eu nunca tinha aprendido. É uma educação nutricional mesmo. A pessoa tem que passar por um processo de educação nutricional. Ou seja, não é porque ela sabe escrever, que ela tem conhecimento em matemática, que ela vai saber comer. São coisas diferentes. Então, ela tem que aprender. É uma educação nutricional. Então, você aprende a comer na hora certa. Esse é o mais importante. O horário. Modulando o horário, ou seja, adequando bem o horário, aí sim vem toda a característica de você estar comendo em qualidade certa, né, qualidade boa e quantidade certa. Ou seja, o horário é a base de toda a estrutura da dieta. Agora, leva tempo para fazer isso? Há casos em que a pessoa não consiga existe, bater o reloginho de 3 em 3? Eu falo que há casos que a pessoa venha desistir do processo. Não consiga, não. Todo mundo consegue. Só que a pessoa, às vezes, espera um resultado muito rápido, num estado físico que não proporciona uma melhora tão rápida. Exemplo, uma pessoa ela está no processo de doença, na qual, se ela perder peso muito rápido, ela vai ficar mais doente ainda. Então, a gente tem, como nutricionista, tem que modular uma perda de peso numa velocidade mais lenta. E a pessoa já fica mais nervosa porque ela está vendo só o quadro imediato, que é o estado estético dela. Mas eu estou vendo um quadro já de saúde. Eu sei que sem saúde não se mantém estética. Essa história de perder 20 quilos num mês é complicado. É complicado. Geralmente dá um efeito rebote. O processo é um processo que desgasta muito o corpo, se envelhece muito rápido, né? Então, para quem envelhecer, se você consegue viver bem, comendo bem durante um período de tempo maior. Vem uma pergunta já. Você falou há pouco sobre o sal, né? O excesso de sal e tudo mais. Fala assim alguns tipos de sal. Qual é o sal verdadeiro mesmo que a gente deve usar e que não dê tanto impacto no organismo? O sal que a gente usa é o cloreto de sódio, né? O que é o cloreto de sódio? É um sal de cozinha, né? Tem ele para churrasco, tem ele... Isso. O que importa é o seguinte, é o sal. O sal como substância química é o cloreto de sódio. Então, você usar uma quantidade de cloreto de sódio, independente da marca, independente se está sal light, se é sal para churrasco, se você usar uma quantidade de cloreto de sódio, que é o sal, ou sal marinho, tá, né? Tem um sal marinho também. Exatamente o que eu ia perguntar e que a telespectadora deixou para gente. Isso. Esse tal de sal marinho. O sal marinho verdadeiro, né? O sal marinho verdadeiro é aquele que não é iodado. Aqui no Brasil, ele é proibida a venda dele, porque todo sal no Brasil tem que ter iodo. Acabou com o problema de papo no Brasil, né? Porque se botou... A gente está revendo isso porque hoje, como o brasileiro está consumindo muito sódio, acima da média, também você tem aí o seguinte, que a gente tem que começar a diminuir o iodo no sal, porque a gente come mais sal do que... Eu vi alguma coisa a respeito. Exatamente, porque a gente come muito sal. Então a gente tem que diminuir o iodo no sal, porque também o excesso de iodo pode desencadear também um hipotiroidismo. Então a falta ou o excesso é problemático. Como o brasileiro come muito sal, a gente tem que começar a diminuir já o iodo do sal, né? Mas é isso. Então, assim, a pergunta foi se existe diferença no sal, né? O cloreto de sódio em si, ele é um sal. O sal marinho, quando é o sal marinho, né, que não é iodado, nem é passado por um processo de fabricação em indústria, ele tem outros componentes, como outras vitaminas e minerais. Outros minerais. Certo. Entendeu? Então, ele acaba sendo um sal um pouco mais rico. Mas o sal mesmo, o cloreto de sódio tem que ser diminuído o consumo. Isso aí, sem sombra de dúvida. E tudo vem muito sal, né, amigo? E depois que você maneira, que você começa a sentir em tudo que você come, né? Que é salgado. Que está salgado demais. É impressionante. A minha recomendação é todo mundo começar a ver informação nutricional, né? Pegar o produto, dar uma olhadinha atrás, assim, tem lá, sódio, 300 miligramas, tem variação até de 300% em biscoito.
Nós anunciamos que você vinha aqui e já alguns telespectadores e telespectadoras foram deixando algumas perguntas, né, via internet para a gente. E você também que está em casa pode participar no 30 35 91 19. Se estiver fora de Brasília, 61 na frente. Né? E aquele tanto fala ao vivo como deixa a colocação também. Eu achei interessantíssimo isso aqui, ó. Tem um filho de 6 anos de idade, colesterol alto, gosta e come muito ovo. Pode ser isso? Olha, eu vou falar para esse telespectador, telespectadora, que pode ser o carboidrato. Ou seja, provavelmente não é o ovo. Ovo não tem carboidrato? Não, o ovo é só proteína. Só mesmo naquela parte branca dele, nada. Inclusive a parte branca é a albumina, é a coisa que mais tem proteína. A geminha tem um pouco de colesterol, tem gordura. Certo. Né? Então, provavelmente não é esse colesterol do ovo que está fazendo desencadear esse processo, mas sim um desequilíbrio dietético em relação ao consumo de carboidrato, ou mesmo aquilo que eu te falei, do horário que se come. Então tem que se fazer uma adequação do horário, ou seja, estipular o horário correto, certo? Mas com 6 anos de idade já com colesterol alto, tem criança com 4 anos, sim, isso não interessa muito. Tem uma predisposição genética, já existe uma predisposição genética. A ideia que eu tenho, né, no meu desconhecimento total, é de que quando se fala em colesterol, você imagina gorduras. É, exatamente. Mas o açúcar vira gordura, o carboidrato vira gordura. É, só que todo mundo comer 20 pães por dia que daqui a pouco começa a engordar, né? Verdade. E aí poderia também afetar a área do próprio colesterol? Sim, com certeza. Então você tem um ganho de colesterol por excesso de carboidrato. Porque só fazendo uma análise, no caso dessa senhora com uma criança de 6 anos de idade... A minha recomendação para ela é vai nutricionista. Né? O plano de saúde hoje tem nutricionista. Porque quase sempre quando se faz uma colocação dessa, não, ele adora fast food, quer dizer, vai lá, pega o sandubão lá do... Né? Exatamente. Do americano lá, ou da nossa girafinha aqui e vai em frente. Aí além do sanduichão, o que ele faz? Ele chega em casa e come um pacote de carboidrato de biscoito. Verdade. Pronto. E assim, como chama? Meu netinho, por exemplo, vovô, compra pra mim. Aí eu falei, pega lá na gôndola. Ele não pegou um só, ele pegou logo 3, né? E come, o pior é isso, come né? tudo, de uma vez só. Aquele troço, ia dizer fedido, quem sou eu para dizer que é fedido o negócio daquele? Mas que né? Comer doce todos os dias faz mal? Sandra, de Salvador. Como eu te falei, né? Depende do caso, mas o excesso de carboidrato, o excesso de açúcar no sangue pode desencadear um processo de uma doença chamada diabetes. Então, tem que ser controlado. Comer doce todo dia, a recomendação é que não se faça isso. E se for comer, come em quantidade baixa, pequena. Um bombom, um chocolate. Depois que inventaram essa caixinha aí... Poxa vida, a caixinha eu acho que não foi nenhum problema. O problema é o tablete. Que também, vai de quadradinho em quadradinho. Antigamente vendiam uns tabletinhos assim, agora vem um tabletão desse tamanho, impressionante. E a gente pega a fileira toda, né? Não, pega aí, vai, como diz o outro, vai detonando, é todo ali mesmo. Pergunta deixada via internet, quer engordar, toma suplemento, só não diz qual é o suplemento. Ganhou volume nas pernas e nos braços, porém, todavia, contudo, a barriga deslanchou. Isso. Então, o que aconteceu aí? Ela fez uma dieta com muita caloria, ou seja, uma hipercalórica, e nesse processo de ganho de peso, não houve uma adequação tão correta da quantidade de carboidrato ou caloria que ela ingeriu, ou seja, não sei se ela fez com nutricionista ou não, se foi calculado ou não, mas se comeu demais, passou do limite. Derramou a água do copo. Por que a barriga é a primeira que começa a se manifestar, hein? Existem alguns estudos que falam que o tipo de gordura que tem na barriga é diferente do tipo de gordura que tem na perna, do tipo de gordura que tem nas costas. Então, ela é um tipo de gordura que aceita muito bem o açúcar. Então, quanto mais açúcar a gente come, mais tendência a ter gordura abdominal. Exatamente. Oi, Alcides. Boa tarde, amigo. Ô, Celso, boa tarde, Júlio, tudo bom, gente? Diga, amigo. Tudo bem, né? Eu perco a novela, mas não perco seu programa, falou? Tá bom, querido, que bom. Diga. A minha curiosidade, Júlio, é o seguinte, o sal tem iodo, não é isso? Isso. E eu morei numa época em Lusiânia,
já tem muito tempo, eu não estou dizendo agora que já se misturou muita pessoa, mas o pessoal tradicional de lá tinha o famoso papo. Goiás todo, e né? tem alguma vez o iodo do sal com isso? É um problema da água, da localização, que era só aquelas pessoas mais antigas do local, sabe? Tinha até um certo preconceito, porque era bastante gente mesmo que tinha esse problema. Então é uma curiosidade que eu tinha fazendo. Tá bem, querido. Provavelmente, Obrigado, amigo. Provavelmente a deficiência de iodo que causou isso. O estado de Goiás era impressionante, né? Tinha até a cidade dos papudinhos, né? É impressionante. Provavelmente era uma deficiência de iodo, que causou um hipotiroidismo que a gente chama de bócio. Né? Bócio, é verdade. É o bócio, né? Que você tem um ganho de massa da tireoide. A tireoide ela ganha volume, né? Tentando equilibrar o corpo, ela ganha volume para continuar produzindo a quantidade de hormônio que seria a correta. Né? Então ela começa a se dilatar para produzir mais hormônio. Agora você citou um negócio interessante, eu me recordo, por exemplo, o Ministério da Saúde está preocupado em fazer pesquisa para diminuir a quantidade realmente, né, de iodo, no sal. O excesso também é catastrófico, é? Exatamente. A gente tem notícia que tanto a deficiência, como eu te falei, como o excesso de iodo pode gerar um quadro de hipotireoidismo. E esse quadro de hipotireoidismo é que vai desencadear esse processo de aumento de volume de tireoide, né? A Rita deixou uma colocação. Posso substituir almoço por lanche e fruta? Trabalho fora, passo mal quando como em restaurante. Não pode. Se tiver, o meu conselho para ela é, hoje o próprio SUS tem um nutricionista. Conversa com o nutricionista. O plano de saúde dela, se ela tiver um plano de saúde, também tem nutricionista. Fala do problema dela para o nutricionista que ele vai adequar o problema, a questão dela, ou seja, vai substituir? Pode. Ela pode substituir o almoço por um lanche? Pode, contanto que seja adequado. O americano faz isso a vida inteira, né? Sim, sim. É o famoso breakfast, eles né? Eles não almoçam, né? E o almoço é um lanchinho. Exatamente. É verdade que hoje o lanchinho é engordativo. Hoje o meu almoço foi um lanche. Foi dentro de um cálculo? Foi, Entendi. mas foi um lanche. Tá certo. Oi, Severo, boa tarde. Severo? Oi. Diga, amigo. Boa tarde, tudo bem, Celso? Bem, obrigado, amigo. Diga aí. Celso, é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta ao doutor aí. Sim. Fazer a pergunta, eu tenho diabetes, sempre quando eu estou com fome, minhas mãos ficam queimando, ou depois do jantar, ou depois do almoço, fica queimando, entendeu? Eu tomo insulina sempre, de manhã e à noite. Tá bem. Por que queima as mãos e fica vermelha? Falou, meu amigo. O que acontece? Obrigado, Severo. Um grande abraço. Você está me devendo aquela pamonha que você ficou de levar eu para comer lá. Tá vendo? Também come pamonha, viu? Acontece o seguinte, ele tem que ver se existe se essa quantidade de insulina pode estar adequada ou não. Um quadro de diabetes severo, ou seja, desequilibrado, pode desencadear uma hipoxigenação dos tecidos, né? Ou seja, acontece isso, o sangue fica um pouco mais viscoso. Imagina um leite, agora imagina um leite condensado. Entendi. Entendeu? Você precisou de 10 litros para fazer 1 litro, talvez, ou até mais um pouco, né? O sangue do diabético, ele é um pouquinho mais denso, mais espesso, então também não chega aonde? Nas bordinhas, não é isso? Exatamente. É aí que sente, é? Aí pode começar a desencadear um processo de baixa oxigenação das bordas da mão. Então o que acontece? Tem que se ver se existe uma adequação da quantidade de insulina que ele está colocando, ou seja, se a quantidade de insulina está normal, ou a quantidade de carboidrato que ele come está normal, e se ele está fazendo aquilo que eu te falei no começo, atividade física. Tem que fazer atividade física, porque aumenta o quê? A oxigenação. Então, depois ele comer, seria interessante ele, não sei onde ele mora, sair na rua dele ali, dar uma volta na rua, caminhar um pouquinho. Ele mora ali no Areal. No bairro Areal, dentro de Águas Claras. Então, pronto. O que ele faz? Ele desce ali, caminha uns 5 minutos para cá, 5 minutos para cá, para circular um pouco o sangue e vai acabar com essa característica. Que isso aí, o que é? É uma falta de oxigenação. O sangue ficou grosso, né? Tá certo. Mas não poderia ser também um excesso ou falta de insulina, não? É isso que eu te falei. Tem que se adequar à insulina. É uma adaptação. Ele tem que checar se está faltando carboidrato ou está com excesso de carboidrato ou de insulina. Tá certo. Oi, Cora. Boa tarde. Alô, Cora? Alô? Diga, amiga. Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Agora. É sobre o usuário de glifage.
quais são os cuidados que ele precisa ter com a saúde? Geralmente a pessoa que já está usando o glifage, que é um hipoglicemiante, ela já está com a tendência a ter diabetes. Né? Ou já tem, né? Ou Porque já eu, tem. eu tenho e tomo glifage exatamente. já há anos. Ou está com a tendência a ter, ou já tem. Né? A glicemia, ou seja, o açúcar no sangue já está acima do esperado, da média. Certo. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que tomar cuidado para não ter uma hipoglicemia, porque o glifage, o que o glifage faz? Ele tira o açúcar do sangue. Se ela não comer em horários periódicos, certinhos, ela pode ter uma hipoglicemia. Qual o estado da hipoglicemia? Um ataque cardíaco, né? Uma frequência cardíaca um pouco mais elevada, pode começar a suar frio, pode ter uma baixa em relação à disposição, pode dar um desmaio. Então, assim, uma pessoa que toma glifage, ela tem que comer na hora certa já. E já é uma obrigação dela. Ela tem que fazer uma alimentação. Não adianta a pessoa que toma glifage só tomar o glifage. Ele tem que fazer uma dieta. Não tem escolha. Que eu acho que é a única coisa que maltrata realmente o diabético, né? É terrível. Você toma remédio, você toma insulina e tudo mais, e assim mesmo tem que fazer. Ainda tem né? que fazer. Não pode comer aquele docinho que você gosta, não pode. Né? Tem que seguir a risca mesmo. E o pior é que se não tomar o medicamento também complica, né? Exatamente. Pergunta que vem, não vou citar a marca, a pessoa citou aqui, mas né, como tem outras marcas também, todo mundo sabe que tem uma poderosa aí. Shake, né? Que o pessoal está substituindo algum horário de alimentação pelo tal do shake. Isso. Bom, o que acontece? O shake, ele é... O que tem dentro do shake primeiro? Tem carboidrato, açúcar, tem proteína em forma de pó, né? É como se fosse um leite em pó, e tem algumas vitaminas. A pessoa que tem tendência a ter diabetes, por exemplo, tem que tomar muito cuidado na hora de tomar esse shake. Por quê? Porque como é um açúcar simples, é um açúcar de entrada muito rápida no corpo, ela pode acabar tendo um processo de hiperglicemia, de muito açúcar no sangue, e desencadeando piorando o processo de diabetes dela. Então, shake, qualquer tipo de suplemento, na verdade, tem que ser tomado com orientação. É o primeiro passo. O shake seria considerado um suplemento? É um suplemento. O shake é um suplemento. Quer dizer, ele poderia ser usado tanto para o bem como para o mal? Exatamente. E cada caso seria um caso? Cada caso é um caso. E outra coisa importante, eu já vi, assim, em prática de consultório, pessoas tomando shake e desencadeando um processo de diabetes por causa do shake. Ou seja, não é porque é um shake que não tem açúcar. Ele pode ter menos caloria, Tá certo. mas ainda tem o açúcar. O Paulo, lá de Santos, deixou uma pergunta. Refrigerante prejudica mesmo a saúde? Sim. Sim. Você pega uma lata de refrigerante, ou você pega 1 litro de refrigerante. É o que eu falo para o pessoal que vai lá no consultório. Se dentro de refrigerante tivesse oxigênio, não ia ter problema nenhum. Mas como é que você é feito o refrigerante? Com gás carbônico. Então a pessoa, ela bebe diluído, né? O gás carbônico está diluído na água, mas ela está ingerindo gás carbônico. O gás carbônico diminui a velocidade do seu carro, do seu metabolismo. Então você tira o pé do acelerador, você gasta menos energia. Fora isso, você tem aí o processo de açúcar, se ele não for diet, que aí é uma quantidade de açúcar, uma latinha de uma marca determinada, bem conhecida, né? Ela tem mais ou menos 2/3 de açúcar. Então você pega uma latinha de 350. Isso. 2/3 da latinha é de pó branco, de açúcar. Caramba, por isso que tem uns aí, olha, eu tenho dos refrigerantes que eu mais gosto, não vou nem falar a marca, mas é o Guaraná. Eu, por exemplo, não gosto dessa que você falou aí, não. Não sou chegado. Mas o Guaraná, certo? Não consigo mais tomar. Se ele for, por exemplo, não for, o dia até acho que está ruim demais. E o outro, até para botar aquele golinho que eu posso tomar. É porque é muito doce, né? Doce, chega a doer aqui. Exatamente. Meu Deus do céu. Muito. E o que não tem açúcar tem o quê? Tem um adoçante. Que vários estudos já têm demonstrado que o efeito do adoçante no corpo é pior ou similar ao do açúcar para diabetes. Então, isso é verdadeiro mesmo? Sim. O adoçante é tão maléfico ele é prejudicial para o corpo. Né? Principalmente porque ele mimetiza, ele é igual ao açúcar, o efeito em relação à diabetes. Mas como é que a gente escapa de uma dessa, por exemplo? É não tomando, né? Ou usar fruta, bater e não usar nenhum e nem outro, nem açúcar nem adoçante. Exatamente, faz um suco só o sabor da fruta. Exatamente, que é o correto. Aí vem a pergunta, eu acho que casa bem dentro dessa colocação que eu lhe fiz aí, ó. A Fabiana do Gama.
pode beber suco no lugar da água? O suco tem o quê? Caloria e carboidrato. Então, toda vez que ela bebeu o suco, ela está comendo uma fruta. Imagina se ela comer aí, tomar 10 copos de suco, são 10 frutas por dia. Ela vai acabar engordando. Vai mesmo. Vai. E esse suco de caixinha? Esse suco de caixinha também tem açúcar. Inclusive, o suco de caixinha tem açúcar. Se você ler o rótulo atrás, ele é adicionado de açúcar. E também tem, como é que se diz? Sódio demais, né? E também tem muito sódio. Para estabilizar o sabor, para deixar o que é estabilizar o sabor? Para deixar o sabor padrão, né? Ou seja, você compra hoje, compra daqui a uma semana, compra daqui a um mês, o sabor é igual. O saborzinho é igualzinho. Para eles fazerem isso, eles têm que colocar sal dentro do estabilizante, corante, para o sabor ser sempre padrão. Isso aí aprenderam com a vovozinha, né? A vovozinha, quando fazia um bolo, ela botava mais açúcar, mas não deixava de dar uma pitadinha de sal ali, né? E vale até hoje, com né? certeza. Aliás, nessa área de alimentação, eu tenho visto, por exemplo, é verdade que a ciência tem buscado alguns medicamentos e tem tentado descobrir de onde é que vem essa mania de engordar da gente e tudo mais. Mas o que eu percebo hoje são as análises que estão sendo feitas dos nossos alimentos. Do velho chazinho da vovó, da alimentação verdinha que a vovó indicava. O pessoal está falando aí tanto hoje do tal do suco verde, Detox, né? Exatamente. E, inclusive, essa é a grande jogada do século. Como detoxificar, como tirar toxina do corpo, né? A gente sabe que tirando toxina do corpo, o corpo funciona melhor. Então, você tem aí a introdução de vegetais verdes escuros, vegetais verdes claros, frutas, verduras. Isso tudo contribui, tá? Para com que a detoxificação aconteça. Rapaz, tem uns telespectadores que fazem pergunta que eu não tinha nem imaginado. Cadê a da Tatiana aí? O que ela perguntou de energético mesmo? Energético faz bem à saúde? A Tatiana lá do Rio de Janeiro. Boa pergunta. Tenho visto muita gente usando o tal do energético. Né? Pois é, isso aí principalmente para misturar com umas caninhas aí esquisitas, né? Bom, para quem tem hipertensão arterial não é recomendado, porque aumenta a pressão arterial, né? Tem muita cafeína. Para quem é diabético também não é recomendado, ou tem pré-diabetes, porque tem muito açúcar, né? E você tem uma composição química ali que faz com que a pessoa fique mais excitada, mais adrenada. Isso pode mexer com isso. Você fala que sono. É energético mesmo? É para dar moral mesmo. É adrenalina, né? Tá. Deu para entender? Deu para entender. É a adrenalina. Então, a adrenalina ela que faz você ficar assim, mais excitado, né? Mas esse nível de excitação faz com que suas glândulas também se cansem. Imagina você ficar sem dormir 3 dias seguidos. Você cansa no final desses 3 dias. É isso que acontece quando você bebe um energético em grande quantidade. Você acaba estafando o seu corpo. Aí ele precisa de repouso. E a mistura desse energético com bebida alcoólica? Saiu até um estudo aí comentando exatamente isso, que isso aumenta a incidência de infarto miocárdio, né? Tem que se tomar cuidado, principalmente em homens de meia idade. Então tem que se tomar cuidado, porque é uma moda brasileira, né? Você misturar uma bebida, um uísque, por exemplo, com um energético, né? Vodka, né? Vodka com energético, ou seja, a pessoa ela tem que ter ciência da condição física dela. Um atleta, por exemplo, que num dia de carnaval vai tomar uma cervejinha, vai botar um energético num copo com uísque, é diferente de uma pessoa que não faz atividade física nenhuma, não se alimenta de forma correta, está com sobrepeso, obesidade, diabético e vai fazer isso, ou seja... Joga uma bomba numa bomba reprimida que está dentro do próprio organismo. É granada dentro de dinamite. Caramba! Né? Outro modismo que eu estou percebendo aí, e dizem, pelo que eu já li, que seria um modismo do bem, o tal dos óleos. Né? Você está vendo aí, vamos citar, por exemplo, meu médico mandou eu tomar cártamo, coco, abacate, linhaça, óleo de peixe, macadâmia, noz pecan, agora o óleo de avestruz, né, que está batendo, tive a oportunidade de fazer programa a respeito. Aliás, o cidadão do óleo de avestruz está vindo a Brasília na semana que vem. Eu vou trazê-lo ao programa mais uma vez. Certo. Em relação aos óleos, a questão do óleo está relacionada, na verdade, ao tipo do óleo, né? Que existem tipos de óleo. Existe um ômega 3, um ômega 6, né? O ômega 7, o ômega 9. Então, são tipos de óleo. Cada tipo de óleo é específico para uma coisa. Vamos supor que a pessoa ela tenha um processo um processo inflamatório muito grande. A obesidade já é um processo inflamatório, ou seja, você está todo inflamado. A obesidade é inflamatória? Você está todo inflamado por dentro.
Meu Deus né? do céu. É um processo inflamatório. O que é um processo inflamatório? Quando a pessoa se machuca, ela cria aquele processo inflamatório, aquela vermelhidão. Então, a pessoa toda vermelha por dentro. Então, ela precisa colocar um óleo que estimule essa vermelhidão ou que diminua a vermelhidão, que diminua essa inflamação. Aí o ômega 3 entra, entendeu? Então, cada Entendi. óleo tem uma função dentro do corpo. Está na moda óleo de coco, por exemplo, para perder peso, mas ele tem uma característica de ser um óleo, por exemplo, que dependendo da pessoa pode aumentar o processo inflamatório. Então tem que se modular muito bem o tipo Agora, de como óleo. é que a gente sai desses modismos? Porque a gente lê tanto, ouve tanto, né? As revistinhas que eu citei, por exemplo, que você compra na gôndola do supermercado e já deixam na tua cara mesmo, que é para mexer contigo, né? Minha sugestão é, vá ao SUS, marque com o nutricionista, conversa lá com ele um pouquinho, vá ao plano de saúde. Hoje o plano de saúde é obrigado a dar 12 consultas por ano, então uma por mês. Se não deu para o cara resolver tudo na primeira consulta, marca a próxima ali, só para conversar, para tirar dúvida. Que o nutricionista vai explicando, dentro de um ano, com 12 consultas, a pessoa já está com um nível de conhecimento muito maior sobre alimentação. Ou seja, já não cai nesses modismos. Isso é o mais importante. É porque a gente é muito de modismo, né? A gente acredita. A massa de informação vai, né? é muito grande, né? É uma quantidade de informação tremenda e a pessoa se perde nisso. Isso não tem uma mídia atrás disso, não? Vamos dizer, um jogo de marketing, não? Tem. Porque a gente vê, a maioria das dietas que a gente percebe vem lá de cima, dos States. Né? Tem. E os americanos são os reis do marketing. Exatamente. Sempre tem alguém ganhando por trás. Quando você pega uma dieta dessa que tem um nome, por exemplo, né? Sempre tem alguém por trás ganhando, né? É difícil não ter, principalmente quando vem assim, de fora. Quem come muito vive pouco. Isso é um velho ditado. Quem come muito vive pouco. Exatamente. Dr. Ernesto Silva, saudoso Ernesto Silva, né? Grande fundador dessa cidade, juntamente com um grande grupo, né? Carregador de pedra no começo dessa capital da República. Dr. Ernesto, médico, dizia o seguinte: Dr. Ernesto, me ensina aí como é que eu fico magrinho igual você, né, com tanta disposição, 90 e alguns, faleceu com quase 100. Passar fome. Passar fome é um bom negócio, amigo. É o que eu falo, né? Você tem que aprender a passar fome. Pequenas doses de fome durante sua vida toda vai fazer com que você permaneça no peso que você está hoje. Entendeu? Caramba. Não tem jeito, não tem saída. Aquela história de que você só sabe se comeu para valer mesmo 20 minutos depois, aquilo é verdadeiro? Não? Exatamente. Que eu deveria, por exemplo, eu estou almoçando, né, o horário de almoço, muita gente está nos vendo agora e almoçando, né? E aí a pessoa comeu, ela sabe que aquilo mais ou menos é a quantidade de comida, ela teria que dar um tempo para ver se ela continua com fome ou não? Exatamente. A fome sempre vai acabar depois da alimentação. Isso aí é por isso que de vez em quando você se sente também que você está estribuchado, como diz lá na minha terrinha. Forcei a barra, né? Forcei a barra. Exatamente. Empanturrei. Então, para melhorar isso, já sabendo disso, né, na parte da prevenção, é sempre interessante a pessoa começar com o quê? Com a salada e com a proteína. E deixar o carboidrato para o final. Né? Certo. Deixa o carboidrato para o final, porque pelo menos barriguinha ela já vai ter. Né? Então, faz um prato de salada com proteína, não esquece do carboidrato e vai comendo carboidrato para o final. Não vem essa história da tal da pirâmide alimentar? Sim. E a pirâmide, a base dela todinha é com carboidrato, amigo. Não, mudou. Aí como é que eu em... fico, por exemplo, eu, né, com diabetes, né, igual o meu amigo Severo, né, tomando glifage, tomando insulina de manhã e de noite. Né? Os amigos que, lamentavelmente, tem que, às vezes, o dia inteiro tomar insulina, né? O diabético. Exatamente. Mas mudou a pirâmide agora, ela tem uma base já de óleo. Óleo? E pães integrais, exatamente. A metade daquela base larga da pirâmide, metade dela já é de óleo. Aí entra exatamente o ômega 3, o ômega 6, o óleo de coco, o óleo de cártamo, o óleo de linhaça. O brasileiro não consome, a não ser o óleo de soja mesmo, que acho que é o padrão, né? Que eu acho que eu como nutricionista eu acho que tem que ser mudado para a gente pegar um óleo de girassol. Dizem, é verdade que o óleo de soja, depois que ele é refogado, ou seja, depois que ele recebe calor, fica mais saturado ainda, é verdade. Ele prejudica, ele pode aumentar a incidência de aterosclerose, que é entupimento de artéria, né? Qual é o óleo bom para a gente, para a mulher dona de casa? Para o brasileiro consumir um óleo de girassol, eu acho que é um óleo muito bom.
né? Você consumindo um óleo de girassol, você tem um óleo de boa qualidade, um óleo que aguenta bem a temperatura, né, da cocção, né? E você tem um que a gente chama de ponto de fumaça. Ponto de fumaça é quando o óleo começa a fumaçar, né? Um ponto de fumaça do óleo de girassol é um óleo barato, né? Ele fica numa média boa e é um óleo barato, né? Eu acho que vale a pena. Pode se cozinhar também com azeite. Intermediário, né? Pode cozinhar com azeite virgem, não extra virgem. O extra virgem é para salada. Certo. O virgem é para cocção. Tem ele só virgem, Tem ele então. virgem, para cocção. E aí, então, pode também levá-lo a... Exatamente. Um outro óleo bom também para cocção é o óleo de coco, por exemplo, também. É um óleo que ajuda a saciar também. Ele aumenta o nível de saciedade da pessoa. Então, cozinhar com óleo de coco vai diminuir, vai aumentar a saciedade da pessoa. Mas tem o óleo mesmo de coco para cozinhar? Já vende em tubinho, já. Né? Porque tem uma tal da banha de coco também, É um pouco mais caro, né? Uhum. Então, um óleo de coco é um pouco mais caro, mas ele ajuda, sim, no processo de manutenção do peso. Cadê a pergunta do amigo do Gama aí? Da cervejinha. Coloca de novo aí que eu... Né? Cerveja, faz bem de vez em quando? É o Pedro, lá do Gama. A recomendação, né, seria mais ou menos de 3 a 5 latinhas por semana. Por semana. Por semana. Uma latinha é uma garrafa, né? Mais ou menos 600 ml, 2 latinhas são uma garrafa. Isso, né? Isso, uma garrafa e meia por final de semana. Para o brasileiro. O brasileiro é um povo que consome muito álcool, né? Verdade. A gente aí, se eu não me engano, entre os 4 que mais consomem álcool no mundo, né? E a danada da cerveja, pelo engano, fato do nosso clima ser convidativo, exatamente, né? Foram 197 milhões de litros, eu acho, em 2013. Barbaridade. Agora, consumir desse jeito que você falou aí não prejudica. Ou bilhões. Nessa quantidade, fazendo-se uma alimentação correta, eu acho que a pessoa dá para manter a saúde dela, né? A própria recomendação da Organização Mundial de Saúde colocou na pirâmide alimentar um copinho de vinho escrito com moderação. Esse tal do vinho, por exemplo, porque eles falam muito, né, da comunidade grega, dos italianos. Isso. Né? É verdade que o vinho realmente é um fortificante, ajuda em termos até de proteção do coração e tudo mais? O vinho ele tem o piquenogenol, né? O piquenogenol é um antioxidante. Como se fosse, para facilitar, é como se fosse uma vitamina antioxidante. Ele é uma substância antioxidante. A uva? A uva. Substituiria? Sim. O brasileiro, por exemplo, hoje está na moda no Brasil, aquele suco integral. Uhum. Não é isso? Hoje você compra dentro. Isso, tem uns que verdadeiramente são naturais. Isso. 2 dedinhos daquele suco integral por dia já protege seu coração. 2 dedinhos? Exatamente. Porque ele é rico em açúcar também, né? Mesmo não sendo acrescentado o açúcar. Ele é naturalmente rico em açúcar. Um copo de 200 ml tem 2/3 de um pão francês de açúcar. A dieta que só se come carne. A de proteína, né? Essa é a de Atkins, né? Essa é antiga. Isso. Essa é bem antiga, mas ela continua e a gente percebe na moda. Tanto é que eu recebi, dos e-mails que eu recebi, acho que tinha umas 3 ou 4. Bom, a dieta de Atkins ela é bem eficiente na perda de peso. Mas tem que se tomar cuidado com ela porque pode dar um problema renal muito sério também. Renal? Renal. O excesso de proteína pode desencadear um problema renal muito sério. E a pessoa acaba ficando doente por causa disso. Então, essas dietas de proteína, a recomendação é que se faça com acompanhamento, tá? Sempre. Sempre com medindo acompanhamento. alguns índices. Tem que se fazer exame de sangue, tem que se ter um suporte profissional para estar fazendo isso sem lesionar o corpo, né? É verdade que quem só come com a carne, nessa dieta, a carne ela acaba se transformando em carboidrato também? É verdade isso? Olha só, existe um processo dentro do corpo humano chamado de desaminação, que é a remoção de nitrogênio, assim, é um processo químico que acontece dentro do corpo. E acaba que depois de um certo tempo, a própria proteína começa a virar carboidrato. Então, assim, por isso que eu estou te falando, com orientação, você tem um quadro mais seguro, tá? A telespectadora, ainda há pouco o doutor falou sobre adoçantes e dietéticos, né? Uhum. E aí ela fez uma colocação, que na hora eu nem lembrei disso, né? Frutose e a tal da estévia. A frutose é um açúcar. Isso. Então, que tem na fruta. Certo. Então, eles tiram esse açúcar da fruta e fazem um pacotinho de açúcar. Que o índice glicêmico da frutose é bem parecido com o índice glicêmico da glicose, que é o açúcar de mesa nosso, a sacarose.
tem um açúcar de mesa. Certo, é. Então, o açúcar de cana-de-açúcar mesmo, cana né? de açúcar. Aquele saco de suco. Né? E o índice glicêmico, que é a velocidade com que a glicose ela entra no seu sangue, é bem parecido com a velocidade com que a frutose entra no seu sangue. Então, substituir um pelo outro não dá muito resultado, tendo ainda a frutose um problema, que ela pode dar diarreia. Verdade. E a estévia? A estévia é uma planta, né? Que tem o esteviosídeo, que é uma substância química que mimetiza e se iguala ao poder do açúcar na boca, mas não tem caloria. Né? Então, ela é uma planta... Ele seria melhor do que esses adoçantes? Tanto ele como a sucralose, né? A sucralose também tem uma marca bem conhecida no mercado hoje, mas você pode procurar por sucralose também, que é um açúcar também que mimetiza bem o açúcar e também não faz mal para o corpo. A estévia não faria mal para o corpo? Também não faria mal para o corpo, não. Poderia ser Poderia usado. ser estévia. Engraçado, eu gosto da estévia, mas a única coisa que a estévia, na minha opinião, não consegue, ela dá um gosto meio esquisito, é no café. No suco você toma, você pode colocar em outras coisas, mas no café ela parece que a sucralose para o café é melhor. A sucralose. Agora, a sucralose, eu estou tentando até, eu já vi, minha neta usou, né, a médica passou para ela, mas ela quase não adocica, né? A verdade é que, na verdade, é porque às vezes você está querendo mais doce do que ela está te dando. Do que ela está te proporcionando. Ela seria mais ou menos o ideal. Exatamente. Com problema digestivo, pode comer carne? Márcia Salvador. Boa pergunta. Mas qual o problema digestivo, né? Deve ser, no mínimo, mexer com o intestino ou coisa que bom, se for do estômago, tem que se fazer uma avaliação para ver se a pessoa está com um problema digestivo em relação à digestão. Né? Então, o que acontece? Quando você não digere direito, ou seja, você tem uma hipocloridria, baixa quantidade de ácido clorídrico no seu estômago, você não faz essa digestão direito. Isso faz com que a carne fique lá dando oi para você o dia todo, né? Então, você come ela no almoço e dá oi para ela no jantar. Geralmente, a pessoa vem, né, sofrendo um pouquinho de arroto. Então, eructação, né, que é arrotar a carne. Então, tem que se manter aí, procurar um profissional. Essa pergunta é uma pergunta muito geral, então a minha recomendação para ela é procurar um profissional. É que você está passando mal, boa coisa não é, né? Alguma coisa com certeza. Pergunta vem e a gente faz, né? Alimentos que ajudem a memória, existe? Bom, dentro da medicina chinesa, eles falam que e dentro da própria homeopatia, que é também um tipo de medicina, fala que o semelhante cura o semelhante. Eu gosto demais da homeopatia. Pois é, então dentro do preceito homeopático, você tem aí que o semelhante cura o semelhante. Então nozes, parece um cérebro, não parece? Então come nozes que é rica em fósforo, ela vai ajudar a melhorar a memória. Então todos os alimentos ricos em fósforo, né? Peixe, cabeça de peixe, já ouviu falar nisso? Já. Também porque você está comendo o cérebro do peixe, é rico em fósforo. Então, alimentos ricos em fósforo, meu conselho é aí vem o Dr. Google. Vai lá e alimentos ricos em fósforo na internet. Aí vai ser uma listinha lá. Né? Aquela listinha, ela procura e tenta aumentar a ingestão daqueles alimentos. Agora, nozes, né? Eu já conheço gente que fala assim, se for para comer duas só, é melhor não comer porque eu não consigo. Né? Por que se manda tão resumidamente duas, né? No caso, parece que da castanha do Pará, por exemplo, você deve consumir. A castanha do Pará, o excesso de castanha do Brasil, que mudou o nome agora, né? A gente ganhou a patente, o Brasil ganhou a patente da castanha do Pará, mudou para a castanha do Brasil. Ela é rica em selênio. E o selênio é tóxico para o fígado. Então, isso intoxica o fígado. Mas ele é necessário. Mas ele é necessário, exatamente. Alguém já me mostrou, por exemplo, que quando você pega os alimentos produzidos em Brasília, e se você fizer uma análise da própria terra que produz esse alimento, Brasília é zero à esquerda e a região central aqui de selênio, e que você teria que comer selênio. E rica em ferro, por isso que a terra é vermelha. Né, mais avermelhada, nesse tom laranjado, vem do ferro também. Então é exatamente isso. Então, assim, existe uma sinergia entre minerais. Um mineral depleta outro mineral. Então, aqui em Brasília, por exemplo, a recomendação seria ingestão, ou em Brasília eu acho que em qualquer parte, né? Não passar de 2 a 3 castanhas, que você já tem a recomendação de ingestão diária disso aí. Pergunta que vem da telespectadora. Ela fez lipoaspiração e já não foi a primeira vez, pelo que eu vi aqui. Mas vem o efeito sanfona. Como é que se elimina isso? Dieta. Se ela está tendo efeito não adiantou tirar o excesso aqui e deixar a boca aberta. Funciona essa tal de lipoaspiração? Não, funciona.
funciona se você continua dentro do processo dietético. Só de né? pensar, eu já me angustio. Só de É um processo bem, é um processo cirúrgico, né? É um processo que precisa... Olha, eu vi uma sobrinha minha que tinha feito, parece que ela tinha levado uma surra, É. né, o dia inteiro, marcou o corpo dela todinho. Meu Deus do céu. É uma cirurgia bem agressiva, né? Mas se ela está voltando a ganhar peso, é porque ela está comendo, né? Então não adianta tirar, daqui a pouco, assim, não vai ter o que tirar mais, né? É verdade que o organismo é sábio e que ele, vamos dizer, se você perdeu 2 quilinhos, ele vai tentar botar no lugar aquela banhazinha que você queimou, é verdade? Tudo é alimentar. Se você perdeu 2 quilinhos e ficou com a boca fechada, ou adequou sua dieta, os 2 quilinhos não voltam. Agora, o que acontece? A pessoa, ela volta para o hábito alimentar antigo. Então, ela fez a cirurgia e não mudou o hábito alimentar dela. E aí ela volta a engordar. Entendeu? Então... Quer dizer, então, pelo que eu percebi, até para a gente arrematar, e depois nós vamos falar do grande evento que você faz amanhã, né? Isso. Hábito alimentar, quer dizer, primeiro você tem que aprender a comer para depois ver o que é que você vai comer? É, exatamente. Primeiro a gente tem que modular, né? Ensinar a pessoa a comer. Então, assim, essa ideia de que dieta é uma coisa divina, não existe. É uma técnica. A pessoa ela tem que seguir uma determinada técnica. E seguindo a técnica, ela vai ter o resultado. Juntar os dois exatamente. E ver até que ponto a gente pode bombar o assunto. Exatamente. Grande abraço. Até logo. Grande abraço para você também.